momento, orando ao nosso Deus, vamos estar curvando as nossas cabeças, vamos estar com os nossos pensamentos no nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça agora, coloque no altar do Senhor todas as suas petições. Coloque no altar do Senhor os seus problemas. Coloque no altar do Senhor, confesse a Ele os seus pecados, dê nome para os seus pecados. O Senhor, Ele sabe, mas Ele quer que você confesse, porque só assim nós temos nossa vida, o nosso coração purificado. Confesse ao Senhor o seu pecado, peça a Ele que purifique a sua vida, para que nós possamos prestar um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz lá em 1 João: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Coloque também diante do Senhor os seus agradecimentos. O Senhor, Ele tem feito muito por você, pela sua família, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua igreja. E lá em Colossenses o Senhor fala: em tudo sede agradecidos. O Senhor, Ele gosta de um coração grato, e nós devemos a cada dia, a cada minuto estar agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que Ele é em nossas vidas. Coloque também as suas petições. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Coloque tudo que vai lá no mais fundo do seu coração. Às vezes nós ficamos em silêncio diante do Senhor, às vezes até com medo, vergonha de colocar diante dele o que nós queremos, o que o nosso coração deseja, mas o Senhor, Ele quer que você coloque diante do seu altar, deposite tudo lá, deixe lá o seu fardo, porque o Senhor, Ele tem muitas coisas boas para a nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, ó Deus. Tu és um Deus grande, um Deus misericordioso, que olha para nós, apesar da nossa pequenez, apesar, ó Deus, de dentro do nosso coração sair só coisas ruins, só maldade, ó Deus, assim ainda Tu olha para nós e tem misericórdia de nós, e nós te agradecemos, ó Pai, por conta disso. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos dás as lutas e nos dá força, ó Deus, para alcançarmos a vitória. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Purifica as nossas vidas, Senhor. Lava-nos com Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores, ó Pai, a cada dia, para Te alegrar, para fazer com que a Tua igreja cresça e resplandeça como luz nas trevas, onde o mundo está perdido, ó Deus, e precisando que nós mostremos essa luz. Muito obrigada, em nome de Jesus. Cada dia
continuar orando, porque esse cântico é uma oração. Vem, derrama paz, nós estamos orando, intercedendo para que o Senhor derrame paz sobre as nossas vidas. Você sabe por que Deus amou você e se revelou a mim e a você? Eu não sei. O que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, porque a palavra do Senhor fala que em nós não há nada de bom. Aí nós pensamos, então, por que o Senhor se revelou? Né? Nós não sabemos. Porque esse grande amor do nosso Salvador. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso e Ele vai guardar o meu tesouro até aquele dia, que vai ser o dia, aquele grande dia, que todo joelho se dobrará, toda a terra o verá, quando Ele vier com seus anjos nas nuvens, ou quando através da morte nós nos encontrarmos com Ele. Pode ser que Ele nos revele todo esse mistério, desse grande amor que Ele tem por nós. E esse momento é o momento que você pode estar dizimando e ofertando ao Senhor. A palavra do Senhor lá em Malaquias, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha como esse Deus é maravilhoso. Ele fala: tragam todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, à minha casa, para que possa haver mantimento na minha casa. E pode provar de mim, porque eu vou abrir as portas do céu, vou derramar tremendas bênçãos sobre
a sua vida. E bênçãos tamanha que você não vai poder nem ter onde guardar, de tantas que são, muitas bênçãos. Vamos louvar ao nosso Deus com esse hino, e aí você pode depositar seu dízimo, sua oferta no gasofilácio. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos livres e podemos estar aqui na tua casa para louvar e agradecer o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por esse dízimo, por essas ofertas, ó Deus, que foram nos entregues. Te agradecemos pela tua fidelidade nas nossas vidas, Senhor. Que sejam para honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos por cada um aqui nesta manhã, pela tua palavra que ainda vamos ouvir. E saímos daqui, Senhor, cheio da tua graça. E que a cada dia nós possamos te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Irmãos, eu queria, antes de mais nada, dar uma palavra de gratidão à igreja. Ontem tivemos um culto maravilhoso. E um culto em que o nome do Senhor foi louvado, foi exaltado. Não apenas um culto de posse, mas um culto de louvor ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Claro que foi um culto especial em que sentimos muita saudade do nosso pastor Eduardo, que estava preparando esse momento de sucessão. Não aconteceu conforme os planos dele, nem conforme os nossos planos. Mas nós louvamos ao Senhor porque os planos do Senhor estão sendo cumpridos. E o meu convite à igreja é que nós continuemos em oração para que os planos do Senhor continuem acontecendo aqui na igreja, nessa nova fase em que começamos, em que agora oficialmente sou o pastor da igreja. Então agora
no civil, no religioso. Estamos casados, irmãos. Agora é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Conversava com algumas irmãs ali na porta que já falaram que o pastor tenha paciência conosco como nós teremos com o pastor. Então é isso, irmão. Vamos termos paciência uns com os outros, no temor do Senhor, no amor do nosso Senhor, e certamente teremos momentos de lutas, mas momentos de muitas vitórias. E as vitórias serão muito maiores que as nossas lutas, as nossas alegrias serão muito maiores que as nossas tristezas. Amém? Foi fraco, mas foi um amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens em 1 João. Essa é já a terceira. E eu te convido a abrir em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos na semana passada, do 5 ao 7. E da mesma forma como fizemos na semana passada, vamos abrir vários e vários textos. Olha, a bênção no céu continua a mesma. Obrigado. E da mesma forma como fizemos na semana passada, nós vamos ler vários e vários textos. Você que guarda a sua Bíblia a semana inteira, que ela fica meio mofadinha, embolorada, não fica perto aí de quem tem rinite alérgica perto de você, porque pode ser que voe os ácaros e afins, mas eu tenho a certeza que será um momento de grande bênção em que nós vamos estudar a Bíblia e vamos estudá-la com a maior profundidade quanto o tempo nos permite e a ocasião nos permite. Então, 1 João, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Já acharam? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, domingo passado nós falamos sobre trevas e luz, e eu gosto dessa ideia de pregar em sequência e pegarmos a carta e lermos ela inteira, porque nós podemos nos aprofundar nos temas que vão aparecendo conforme o escritor colocou. E quando eu comecei a estudar esse trecho, confesso aos irmãos que me empolguei e tenho material para uns 5 ou 6 sermões neste texto apenas, mas eu prometo que eu não vou aprofundar tanto assim, porque não é esse nosso objetivo. Mas a palavra de Deus é um tesouro riquíssimo, que nós podemos absorver muita coisa. E na semana passada falamos da diferença entre luz e as trevas, como Deus, o Criador da luz, sendo Deus a própria luz, e fora de Deus não há vida, a luz como condição essencial da vida. Sem luz não há vida, assim como fora de Deus não há vida. Deus é santo, é justo, e fora de Deus não há santidade ou justiça. Os que andam nas trevas não andam em santidade e justiça. Aqueles que praticam as obras de Deus fazem isso na luz. E lembramos que João está combatendo a heresia dos gnósticos. Então João está escrevendo contra aquela seita, aquela heresia que corria já naquela época, pessoas que diziam que o conhecimento de Deus não está disponível para todos, apenas para um grupo de eleitos, um grupo escolhido, seleto. E João está dizendo: não,
A verdade de Deus está disponível para todos. E as pessoas que querem andar nas trevas escondido não estão com Deus. Ou a verdade de Deus é exposta a todos, como a luz está para todos, ou não é a verdade de Deus. Mas hoje quero falar a respeito da comunhão, porque ele está falando das pessoas que estão na luz e têm comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros e comunhão com Jesus. Essa é a ideia de comunhão que queremos passar nesta manhã. Essa palavra comunhão, ela não é apenas ter coisas em comum, ela significa trocar experiências, ela significa se aproximar. Uma das coisas interessantes quando a gente casa é que nós começamos como pessoas bem diferentes. E aí, conforme os anos vão passando, a gente vai vendo que um e o outro cônjuge vão tendo as mesmas manias, as opiniões semelhantes, vão se tornando parecidos. De maneira que você olha, você fala, já sei o que a pessoa vai falar. Você sabe o que ela vai falar, não é porque você nenhum adivinho, nenhum nada, mas é porque você já tem tanta coisa em comum, que vocês já começam a saber como é que faz para ficar mais perto, porque vocês estão se tornando parecidos. Essa é a ideia que João está dando a respeito de comunhão com Deus, com a igreja e com Jesus. É que nós nos tornemos parecidos, é que nós nos aproximemos, não apenas que nós tenhamos troca em alguma coisa, mas que a gente possa andar na luz, que é Deus, e as trevas que estão em nós possam ir se desfazendo, que nós possamos andar na bondade que há em Deus, e a maldade que está em nós, ela vai se desfazendo, que nós possamos nos aproximar de Deus, e então essa nossa aproximação com o Senhor vai fazer com que o nosso caráter seja moldado ao caráter dele. E então com o passar dos anos, as pessoas possam olhar para nós e possam ver que somos seguidores de Deus. E nós, como igreja, possamos andar tão juntos e tão unidos, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, não, realmente esses aí andam com Deus. Esses aí estão juntos, são daquela igreja, porque tem o mesmo sentimento, porque tem a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de falar, que seja de uma forma que seja inegável, que nós somos o mesmo corpo de Cristo. Essa é a ideia que João está dando, e é importante que a gente possa entender isso para a continuidade das mensagens que vamos ter daqui para frente, para que nós possamos entender com profundidade o que é essa ideia de comunhão, que vai estar em vários outros textos que nós vamos falar lá na frente. E quando falamos em comunhão, nós precisamos entender que João está falando que não há comunhão entre luz e trevas. Da mesma forma, como quando você entra no seu quarto e está tudo escuro e você acende a luz e a escuridão ela se vai, ela se desfaz. Não pode haver num lugar iluminado escuridão, a não ser onde haja sombras. Da mesma forma, você não pode andar na luz e ter escuridão. Da mesma forma que você não pode estar em comunhão com Deus e em comunhão com as trevas. Vamos olhar isso mais profundamente. Te convido a abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Esta próxima meia hora será intensa. 1 Coríntios 10, a partir do 16. Coríntios 10, olha só o que diz 16. Porventura,
Por acaso, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha só a ideia que Paulo começa a levantar aqui. Paulo vai falar da ceia no capítulo 11, mas aqui ele já começa a dar a ideia da mesa em que participamos. Então ele está falando assim, a mesa, quando nós participamos da mesa, nós não estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo, nós não estamos nos unindo ao corpo de Cristo, nós não estamos nos fazendo um com Cristo no momento em que comemos o pão. A gente não está junto, a gente está ficando perto, nós estamos ligados. Mas então ele continua, porque nós, embora sendo muitos, isso no versículo 17, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aí ele explica isso melhor no versículo 18: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então, Paulo está falando assim, considera Israel. Ele está falando, Israel segundo a carne, não Israel espiritual. Eles vão lá e participam do altar, sacrificam. Eles não estão fazendo parte do altar? Paulo está chamando a atenção, olha, não é preciso que as pessoas que vão participar do altar sejam santas, porque eles vão estar em comunhão com Deus. Então eles estão participando juntamente daquele altar. Então ele continua no versículo 19: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Agora ele muda de ideia, agora eu não vou falar mais do altar do Senhor, vou falar do altar dos ídolos. O que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. É a demônios que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Olha que coisa que Paulo está falando. Paulo ele está dizendo o seguinte: vocês já entenderam que o que participa do sacrifício a Deus, ou da igreja de Cristo, que participa da mesa, da comunhão, da ceia, eles estão ligados a Cristo. E Paulo está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam ligados aos demônios. Então vocês não podem participar do altar de Deus e do altar dos demônios. Vocês não podem participar do culto a Deus e do culto aos demônios. Vocês não podem ter comunhão com Deus e comunhão com as trevas. Por quê? Porque você não pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Você não pode adquirir o caráter de Cristo e o caráter do inimigo de Cristo ao mesmo tempo. Ou você se molda a um, ou você se molda ao outro. Ou você se torna próximo de um e se distancia do outro, ou o contrário. Você não pode servir a dois senhores, é isso que ele está dizendo. E então ele continua no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou você vai provocar os ciúmes do Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Olha o argumento de Paulo, você não pode provocar o zelo do Senhor. Você não é mais forte que Ele, você não vai conseguir lutar com Ele. Mas então Paulo continua, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas então eu pulo para o versículo 27, em que ele diz o seguinte: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, está falando isso a comer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares, por um motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada ao ídolo, não como, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não pela sua própria mente, mas do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia?
Deixa eu explicar essas duas ideias que Paulo está falando. Vamos diferenciar participar do culto aos ídolos e comer as coisas sacrificadas aos ídolos. São duas coisas diferentes. E por que faço questão de diferenciar isso nessa manhã? Houve durante muito tempo, e ainda há, pessoas que dizem assim: se você comer alguma coisa sacrificada aos ídolos, você estará possuído pelos ídolos. Eu me lembro de uma vez, na época da internet de escada, que a gente ficava até meia-noite lá esperando e tal, recebi uma lista de produtos que eu não podia comprar no mercado, porque eram, segundo a lista que eu recebi, eram produtos sacrificados aos ídolos, aos demônios, de empresas que tinham pacto. Então você tinha que ir com a lista no mercado: essa fralda aqui eu não posso comprar, vai prejudicar o meu filho. Não, essa aqui da Turma da Mônica pode. Da Turma da Mônica não, porque a Turma da Mônica também tem pacto. Da Xuxa também não pode, porque a Xuxa tem pacto. Aí, assim, a solução era fazer fralda em casa. Era a única coisa que você podia fazer. Aí a batata frita Pringles é gostosa, mas é do demônio, assim. Aí você tem que comprar aquela outra murchinha sem graça, porque aquela não era do demônio, assim. Porque se você comer a Pringles, você vai ter pesadelos à noite, os seus filhos vão torcer pro Corinthians, vai ser coisa terrível, assim. Vai ser a desgraça da sua casa, assim. É bem assim, né? Bem assim. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: se de repente uma mãe de santo te convidar a jantar na casa dela, aí você senta lá, tem um monte de coisa lá, nem tem um frango. Se ela não falar nada, tem frango, tem farofa. Se ela não falar nada, você come. Mas antes de comer, dá graças a Deus, ora, porque tudo pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Deus, inclusive aquele frango. Agora, se ela disser, então, né, hoje é sexta-feira, você sabe para que serve esse frango, né? Aí você não come, mas você não come por causa da consciência, porque tudo pertence a Deus, e sendo recebido com graças, a Bíblia, Paulo fala assim, no versículo 31, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Coma o frango para a glória de Deus. Agora, se ela falar assim, não, mas esse frango aqui é consagrado, aí você não come, por causa da consciência dela, não por causa da sua. Pede uma pizza, levanta, pede uma pizza e fica tudo certo, por causa da consciência dela, não da sua, porque em você não vai acontecer nada. Agora, diferente disso, é uma coisa totalmente diferente você participar do altar e fazer sacrifícios e participar dos cultos. É uma coisa completamente diferente. Você querer ser o crente descolado, o crente herói, e fala assim, não, eu vou lá participar também na sexta-feira do despacho porque eu sou crente, não tem problema. Tem. Paulo está falando, tem problema. Não faça isso. Não participe do altar. Nós, na nossa cabeça ocidental e tal, nós não entendemos o poder de Deus que age durante o culto, e às vezes não entendemos o poder de Satanás que age durante essas manifestações. Não se faça participante dessas coisas, completamente diferente, Então tenham cuidado de não participar, porque não há comunhão da luz com as trevas. No Brasil é muito comum você encontrar pessoas, você conversa com a pessoa e fala assim, eu sou cristão. Que bom, você é cristão. Aí a pessoa fala assim, eu sou cristão com nuances de candomblé. Entendi, mas eu gosto de Buda. O budismo é legal, assim, o budismo é legal. E olha, e tem um dia na semana que eu vou comer a comida Hare Krishna, porque os Hare Krishna tem uma salada legal, uma salada bacana.
não tem como ter comunhão uns com os outros. Ou você é cristão, ou você come a salada do Hare Krishna. Você não pode fazer as duas coisas. Não dá para ter as duas coisas juntas. O altar do Senhor, ele é diferente. É por isso que a gente tem todo um cuidado com a ceia do Senhor. Olha lá comigo, só virar a página, 1 Coríntios 11, 27. Paulo fala assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está falando, participar da mesa do Senhor é coisa séria. Participar da mesa do Senhor é coisa seríssima. Você está tendo comunhão com o Senhor. Você está se unindo ao Senhor. Você está pedindo que a luz do Senhor invada a escuridão do seu coração. Você está dizendo: Senhor, eu quero me parecer contigo. Eu quero ter coisas em comum com o Senhor. Eu quero manifestar o seu nome na terra. Eu quero anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E se você faz isso por brincadeira, se você faz isso de forma indigna, você está comendo para a sua própria condenação, zombando da morte do Senhor. Por isso a gente faz da ceia do Senhor um momento tão sério. Por isso a gente faz a mesa do Senhor um momento tão solene. Porque é o momento de você se apresentar diante do Senhor e perguntar se você está em alguma coisa em falta com Ele. Se de alguma maneira você tem alguma coisa que te impede de estar diante do Senhor. E você se arrepende, porque o Senhor é misericordioso. Então você se entrega pedindo: Senhor, transforma a minha vida, porque o altar do Senhor é coisa seríssima. Esse é o cuidado que você tem que ter. Mas João, na sua carta, está dizendo que nós precisamos ficar tranquilos. Se estamos em comunhão com Ele, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não precisamos entrar em temor no altar do Senhor, porque nós não entramos na nossa própria justiça. Não falo isso para assustar os irmãos, falo isso para alertar e também para dar uma palavra de esperança. Porque se fosse a nossa própria justiça, nós não poderíamos estar no altar do Senhor. E é por isso que nós temos comunhão com Deus, porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E então, como passo a falar sobre a comunhão com Cristo, porque o texto de João está nos dizendo que nós temos comunhão com o seu Filho também. Nós temos essa comunhão com o Senhor. E Paulo, aproveito dos escritos de Paulo, que são bíblicos, obviamente, para que nós possamos entender o que é a nossa união com Cristo. Porque nem sempre nós temos a consciência de o que significa comunhão com Cristo. Em que nível é a nossa união com Ele. E eu queria que nessa manhã você entendesse bem, quero ler alguns textos com você, para que você entenda claramente em que nível é essa união que você tem com Cristo. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Não vou ler os versículos na ordem que eles se apresentam. Romanos, capítulo 6. Olha o que nos diz o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E eu não entendo esse viveremos apenas como um sentido escatológico daquilo que vai acontecer depois de morrermos. Se morremos com Cristo, estamos já vivendo com Ele. A nossa vida já está ligada à vida de Cristo. Mas eu continuo e peço para que você leia comigo o versículo 6.
Diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós vivemos com ele, mas também somos crucificados com ele. O nosso velho homem, o nosso homem de pecado, estava cravado na cruz, junto com Cristo. Nós estamos unidos com ele em vida, mas nós estamos unidos com ele em morte. E aí eu te convido também a ler o versículo 4 desse mesmo capítulo 6, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos crucificados com ele, e pelo batismo nós morremos, fomos sepultados, mas nós também ressuscitamos. Esse é um dos mistérios do batismo. Nós somos sepultados com Jesus, mas também com ele ressuscitamos. Nós estamos profundamente ligados com Jesus, e essa é a nossa comunhão com ele. Mas eu continuo. Agora vamos sair de Romanos e vamos para Colossenses. Colossenses no capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, 12. Que nos diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Nós temos a morte, o sepultamento, a ressurreição, mas é uma ressurreição em poder, não é uma ressurreição em fraqueza. Nós morremos por causa das nossas fraquezas, mas ressuscitamos conforme o poder de Cristo. E ainda mais um texto, Romanos capítulo 8. Você volta para Romanos. Aí você pergunta: por que não leu tudo de Romanos já, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu organizei didaticamente a situação. Segundo, porque eu quis fazer você folhear a sua Bíblia. É nessa hora que você descobre que tem umas folhinhas grudadas na sua Bíblia. Tem gente que descobre que tinha folha faltando. Romanos 8, 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com ele em poder, mas nós também somos herdeiros com ele. Nós não apenas sofremos com ele, mas compartilhamos daquilo que Deus entregou ao seu Filho. Somos co-herdeiros juntos com Cristo. Mas há ainda mais um versículo que gostaria de ler com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Segundo Timóteo 2,12, que nos diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mas destaco: se perseveramos, também com ele reinaremos. Deu para entender o nível de comunhão que temos com Cristo?
em todo o seu ministério, seja ele a parte do sofrimento, da dor, nós estamos ligados com Cristo. Mas também na sua glorificação, nós estamos ligados com Cristo. E essa é a comunhão que temos com Cristo. E essa é a responsabilidade que temos da comunhão com Ele. Porque nós não apenas fomos lavados, não apenas fomos comprados, como se fôssemos apenas escravos, mas nós morremos com Ele, e ressuscitamos com Ele, e exercemos o poder com Ele, e exercemos a herança com Ele, e exercemos o governo com Ele. É por isso que nós não podemos brincar com essas coisas. É por isso que nós precisamos ter o cuidado, porque nós levamos o nome de Cristo, e nós levamos o reino de Cristo, e levamos o governo de Cristo. Você faz parte do governo de Cristo na terra. Você estará reinando com Ele no céu. Esse é o nível de união e comunhão que temos com Ele. Entende a profundidade? Porque às vezes nós olhamos para a comunhão e pensamos, não, nós estamos em comunhão quando cantamos, nós estamos em comunhão quando oramos, nós estamos em comunhão quando ouvimos a palavra, mas é muito mais profundo do que isso. Nós estamos em comunhão com Cristo pela sua morte e ressurreição e governo vindouro. E você se faz participante desse governo também no momento da ceia, no momento do culto, no momento da sua conversão. Você participa com Ele em todas essas coisas. E é assim, com isso em mente, que voltamos ao texto de 1 João, apenas para concluir. E retomamos a leitura no versículo 6, quando ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que estamos unidos com Cristo, mas estamos praticando o pecado deliberadamente, nós estamos mentindo. Se nós dizemos que seguimos a Deus, mas participamos dos cultos pagãos, nós estamos mentindo. Se nós dizemos que estamos em comunhão com Cristo, mas nós andamos nas trevas, nós estamos mentindo. A ideia que João está tratando era porque aqueles hereges daquela época diziam o seguinte: aquilo que você faz no corpo não atinge a sua alma. Então você pode pecar à vontade, porque isso não vai tocar o seu espírito, o seu relacionamento com Deus, porque Deus não é material. E então o seu espírito é que se comunica com o Espírito de Deus. Então está tudo certo, o que você faz no corpo está tudo certo. E é interessante porque encontrei uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja até famosa, que prega exatamente isso, que anuncia exatamente isso. Pode pecar no corpo à vontade, que não tem problema. E eu fico assustado e perplexo, porque a Bíblia está dizendo que isso não é verdadeiro, que isso é mentira. Então são pessoas que rasgam pedacinhos que não me interessam da Bíblia, para que possam fazer a sua própria doutrina e praticar aquilo que eles querem. E onde está o problema para nós como igreja? Porque João diz o seguinte no versículo 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se um grupo de nós, uma parte da igreja, começar a viver aquilo que é contrário à palavra de Deus, a igreja estará destruída, e nós não conseguiremos participar juntos da mesma mesa, não conseguiremos conviver juntos. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, toda essa carta, e você vai ver que Paulo, a preocupação de Paulo era a unidade da igreja. Mesmo quando Paulo fala na frente sobre a mesa dos demônios, Paulo lá atrás, ele começa dizendo: olha, a igreja está dividida. Logo no primeiro capítulo lá dos Coríntios, Paulo vai dizer: a igreja está dividida. Tem gente dizendo que é de Paulo, tem gente dizendo que é de Pedro, aí tem um
pessoal que é mais santo, que diz que é de Jesus, porque sempre tem esse grupo, né? Não, eu sou de Jesus, que é o grupo mais santo. Ah, aí segue os homens, eu sigo Jesus. Então a igreja estava dividida, esfacelada. E aí Paulo vai tratando os problemas daquela igreja e mostrando por que é que aquela igreja não tinha comunhão. Ele fala: tem entre vocês partidos, tem entre vocês algumas preferências, tem até entre vocês pessoas que estão em comunhão com a mesa dos demônios. Vocês nunca vão conseguir ser uma igreja espiritual. E esse era o problema da igreja dos Coríntios. Vocês nunca vão conseguir ser uma igreja espiritual, porque não são todos vocês que estão andando na luz. Então vocês nunca vão conseguir andar juntos. Vocês têm pensamentos muito diferentes. A confusão entre vocês está firmada. Então creia nisso e saiba disso. Primeiramente, esta igreja está firmada sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única regra de fé e prática nesta igreja, e assim andaremos. E todos os assuntos que discutirmos serão encerrados pela leitura da palavra de Deus. Lutero, quando estava, o Lutero reformador, quando estava sendo questionado e pedindo para que ele negasse as doutrinas que ele estava anunciando, ele respondeu aos seus opositores da Igreja Católica dizendo: a menos que eu seja convencido pela razão simples e pelas Escrituras, não posso e não irei me retratar. E esse é o pensamento que temos que ter entre nós. Primeiramente, a lógica simples, porque nós somos simples, e Deus não vai se revelar a nós de uma maneira que nós não possamos entender. E não apenas a lógica simples, mas pela palavra de Deus, porque nós não pregamos apenas a sabedoria humana, nós pregamos a palavra de Deus. E se a palavra de Deus for o juiz entre nós, no final nós nos submeteremos a ela, e tão somente a ela, e assim poderemos viver em comunhão. Porque se nós tivermos disputas de sabedorias e teologias e ideias complexas demais, em pouco tempo essa igreja vai se esfacelar, vai se desmoronar. Então nós queremos uma teologia, primeiramente, que nós possamos entender. Essa tem que ser a primeira coisa. E se por acaso eu estiver falando difícil demais, por favor, irmão, tenha liberdade de dizer: pastor, está complicado esse negócio. Abra um parênteses para dizer, é um problema de quem lê muito usar palavras difíceis. E eu me lembro, logo no começo do ministério, que inclusive a primeira pessoa que me alertou foi a intérprete de Libras lá de uma igreja que eu pregava em São Paulo, que falou: pastor, legal, você fala bem, né? Bonito o senhor falando, mas seria mó legal se a gente conseguisse entender o que você fala, né? Seria fantástico. Aí eu entendi o recado e fui dando uma diminuída no vocabulário. A gente não usa mais essas palavras, não usa mais prosopopeias durante o sermão. É mais legal, né? É mais bacana. Então, se eu estiver falando alguma coisa difícil demais, por favor, irmão, tenha liberdade de dizer: pastor, não entendi nada, não. Você fala bonito, você fala legal, você penteia o cabelo, mas não deu para entender nada. A gente vai melhorar. E se por acaso eu estiver falando algo que não está na Bíblia, alguma doutrina nova, alguma coisa, os irmãos também têm a liberdade de dizer: pastor, que negócio é esse que você está falando aí? Isso aí a gente nunca ouviu. Claro que o nosso guia são os homens sábios de Deus, os homens que viveram a vida de Deus, em especial aqueles que viveram a maior parte de sua vida fiéis a Deus, que não se desviaram, que permaneceram fiéis, que entregaram a sua vida pela palavra de Deus. Mas nós confiamos na sabedoria desses homens exatamente por isso, porque eles entregaram a sua vida fielmente ao Senhor e viveram debaixo da autoridade do Senhor. Nós não seguimos apenas a sabedoria humana, nós seguimos a sabedoria dos homens que seguiram a Jesus, porque nós precisamos de pessoas. Termino dizendo que dou graças a Deus, porque nós não temos nenhum livro escrito diretamente por Jesus.
A única porção da Bíblia que temos que não foi escrita por um homem são os 10 mandamentos. É o único trecho da Bíblia que foi escrito diretamente pelo dedo de Deus. O demais foram todos escritos por homens. Feito isso, para que nós entendamos que nós precisamos das pessoas, nós precisamos da humanidade nos guiando, nós precisamos ter comunhão, uns com os outros. E se andarmos na luz como Ele na luz está, nós manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, com o qual nós estamos unidos, nos purificará de todos os nossos pecados. Amém? Meus irmãos, quero apenas dar alguns avisos e recados. Antes de mais nada, eu sei que entre nós há alguns visitantes. Nós queremos